Bom, com a autorização necessária, né, para a gente estar gravando essa aula, eu autorizo aí o uso, né, da instituição, e nós vamos hoje discutir rapidamente uma temática importante para que a gente possa, então, estar dando continuidade aos nossos estudos. Vamos hoje abordar a questão da educação, história e memória, novas possibilidades de análise. Olha que interessante, pensar a educação e as novas possibilidades de análise. E justamente em tempo de pandemia, justamente nesse momento difícil que nós estamos vivendo da conjuntura nacional. Mas não podemos deixar de pensar quais as novas possibilidades que nós temos de pensar a educação em nosso país, de pensar as análises em nossas pesquisas. E hoje eu, Andréa Domingues, vou apresentar para vocês um dos caminhos possíveis de se fazer. Porque a educação é movimento. E se ela é movimento, nós, enquanto educadores e pesquisadores, temos que estar nos reinventando a cada momento. Porque se reinventar, se ressignificar, é resistir. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco disso, de forma rapidamente, para que vocês tenham tempo para pensar. E no nosso próximo encontro aí, que a gente vai estar cara a cara, juntinhos, né? Mesmo que virtualmente, mas perto do coração e perto da alma, discutir isso, ok? Vou fazer uma apresentação rápida agora para vocês poderem acompanhar a minha discussão. Vamos lá? Vamos compreender, então, um pouquinho dessa discussão. História e memória, novas possibilidades de análise. Eu gosto muito de provocar isso com vocês, porque a história é um caminho para a gente se pensar essas novas possibilidades de análise enquanto educadores, né? Enquanto agentes sociais e transformadores desta educação. Vamos pensar isso. Primeiro, assim, eu não estou falando aqui, quando a gente fala em história, todo mundo vai pensar, mas tem que ser historiador para pensar nisso. Não. Todos nós temos história. Todos nós partimos da história. Como todos nós temos linguagem. Por isso, nós somos educadores. Nós nascemos desse movimento e nós passamos por esse processo. Por isso que eu não vou falar aqui de história como fato. Nós estamos falando aqui de historicidade. E por isso que eu vou falar de história como movimento. E essa história é além do passado. Eu não vou perguntar para ninguém aqui o que é história. Porque vocês vão me falar, olha, a história é ciência do passado. Não, 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 não. A história é produção de sentidos. A história é aquela que estuda o presente a partir das experiências do passado, para a gente compreender o presente e projetar um projeto diferente para o futuro. Por isso que a gente tem que compreender e estar entendendo esse processo que constitui a história, para que a gente saiba, de fato, entender o que é a educação e estar aí atuando como educadores numa perspectiva de presente diferente, para que a gente possa contribuir na formação de nossos alunos, que a gente possa, de fato, contribuir com a realidade social de nossos alunos e não apenas como reprodutores de discursos. Então, pensar este movimento da história, pensar esse movimento da educação, com as novas possibilidades de análise, e quando eu falo em análise aí, eu estou falando da pesquisa de vocês, pensar nessa possibilidade que nós temos em nosso mestrado de interagir culturas, interagir linguagens, é a gente ter contato com diferentes áreas de saber. E eu venho provocando há muito tempo, já há mais de 15 anos, essas novas possibilidades de linguagem com a análise de discurso, com a educação, e sempre provocando a pensar, a sair desse lugar que nós estamos falando, a estar interagindo com outras possibilidades de interpretação, a sair do campo teórico, a andar ao nível do chão, a pensar a pesquisa além do campo teórico. Porque quando você olha de baixo para cima, como nos propõe a nova história, é você pensar, de fato, fazer pesquisa com os sujeitos, com as pessoas comuns, a escrever para a prática e não para o campo da teoria. E aí é você sair desse discurso que só apresenta a teoria e não apresenta a solução.
Porque teoria muitos já apresentaram. O que nós queremos são projetos que transformem as realidades dos nossos meninos, das nossas meninas, nesses campos, nessa escola que é um plano, que é um campo de disputa, nessa escola que é o chão da memória. E para isso nós temos que repensar os nossos usos e interpretações dos dizeres da memória, interpretação dessa história. E como que você vai falar para mim, mas professora, como que eu vou fazer isso? Nós vamos buscar os processos de produção de sentidos e de identificação. É onde a memória se move, que é na história, que é na historicidade. Lembra que eu disse lá atrás? Nessa história, nessa historicidade que é movimento. E a educação está nesse movimento. A educação é esse campo mais precioso que nós temos em mãos, né? Mas isso só é possível de uma maneira, com um olhar político. A Beatriz Salho, que é uma obra que vocês vão trabalhar comigo e com a professora brevemente, a Beatriz Salho diz isso para a gente, que a gente deve ter um olhar político e histórico. E o livro dela chama-se Paisagens Imaginárias, fica a dica aí para vocês poderem ler o livro todo, que é maravilhoso, tá? E esse olhar político, ele se complementa com essa proposta que o Sertor também diz para a gente lá no seu livro Invenção do Cotidiano, de caminhar ao nível do chão. É quando a gente não exclui, é quando a gente se propõe mesmo a sentir o cheiro das pessoas, é quando a gente se propõe a tocar as pessoas. E aí é quando se propõe a escrever uma dissertação, a escrever uma tese que não vai ficar somente no plano teórico. É se escrever uma tese que trabalhe com fontes, que trabalhe com pesquisa, que traga proposta, para que a gente possa projetar um futuro diferente no campo da educação. Só que para isso nós temos que fazer uma autobiografia. É o primeiro passo. É eu me avaliar, é eu fazer essa autobiografia para reconhecer a diversidade. É eu pensar em novos projetos, em novas metodologias. Nós vivemos este ano, estamos vivendo um momento que o tempo todo nós tivemos que pensar em novas propostas de ensino, em novas propostas de metodologia, para que a gente pudesse resistir a todo ataque que nós vivemos. Né? Como fazer pesquisa em meio de pandemia? A todo tempo vocês, meus alunos, meus companheiros, meus parceiros de trabalho me diziam como a gente vai fazer isso? Sendo que a nossa vida estava em primeiro lugar. Eu, calma. Como educadora, eu tive que me reinventar. Eu tive que estudar para estar hoje aqui pensando nessa aula com você. Então, eu tive que pensar novas formas de pesquisar para não deixar o campo de pesquisa morrer. Porque é isso que quem domina a memória, porque a memória é poder, quer que eu faça, que eu desista da pesquisa, que eu desista de pensar num novo projeto para a educação. Então, essa autobiografia eu fiz nesse momento. Então, pensar nesses novos desafios da pesquisa, quando eu digo para vocês que é possível pensar história, memória e educação, por outro viés, é pensar nessa articulação dos novos discursos que estão sendo propostos. E isso é possível através desse movimento, que é pensar nessa produção dos sentidos da história. E um dos grandes caminhos é utilizar a história oral como fonte de pesquisa. É pensar história, memória e discurso. Mas como pensar essa história oral? Como fazer? Mas é fazer história oral com compromisso social, que é por isso que o programa de pós-graduação em Educação ou Cultura está ofertando para vocês uma disciplina lá em janeiro de fazer história oral com compromisso social. Não é apenas lidar com entrevista como se lida com uma fonte morta, porque nós estamos lidando com entrevista com vidas. Todas as fontes têm vida. Nós lidamos com sujeitos sociais, nós não lidamos somente com a escrita, nós lidamos com seres vivos, nós lidamos com aquele que compartilham saberes conosco. E pensar história, memória e discurso é significar, é nos significarmos nas práticas culturais. E significar nas práticas culturais é nos propor a pensar essas práticas e a compreender esses discursos que se significam a partir da história. E essa história, ela deve ser compreendida do que ela foi vivida, experimentada
para ser entendida no tempo de hoje, nessa história do presente. E aí sim, nós vamos nos perceber como se constrói os sujeitos, a partir de uma postura crítica, enquanto educadores e educadoras, a partir de uma postura crítica metodológica. E aí nós temos várias opções, enquanto propostas novas de análise, novas possibilidades de interpretações para as pesquisas de vocês. Pensar história, memória e discurso é possibilitar novas possibilidades de análise através da fonte oral, através das fotografias, através das pesquisas de campos e da diversidade que nós temos de interpretação da história e natureza, que é riquíssima na nossa Amazônia Tocantina. É construir diferentes tempos da memória. É essa diversidade de corpos de análise que nós, professores, que nós, educadores, temos que ter o desafio de trazer para o campo da pesquisa em educação. E ao trazer essa diversidade de corpos de análise, de fontes, nós nos propomos a sair do campo teórico e a trazer a teoria para junto com a fonte, para junto com a prática da pesquisa, se propor num diálogo. Que diálogo que é esse? É o que nós chamamos o diálogo com a historiografia. É a partir das categorias de análise, como cultura, memória, cidade, identidade, ideologia, que nós interpretamos as fontes, a entrevista, a fotografia, a pesquisa etnográfica, tudo isso nós conseguimos interpretar a partir dos dispositivos de análise. É esse desafio que eu venho propor para que a gente pense a nos reinventar, a nos pensarmos o que é história, a nos propormos a discutir, a nos propormos a estar novamente aqui, nos reinventando enquanto educadores da educação. E é pensar nessa educação social, nessas novas possibilidades de análise, que é o nosso grande desafio. E a história é um caminho para nós. É um caminho da gente poder lidar com novas fontes, como o discurso, como a análise do discurso, que é uma disciplina da interpretação, nos possibilita a navegar pela historicidade com seus dispositivos. E é isso que hoje eu trouxe aqui, para que a gente possa, então, juntos, construirmos na educação um campo de novas possibilidades de interpretação. Então, são esses desafios que, enquanto educadores, nós temos que trilhar. Que avancemos, que não fiquemos apenas no campo teórico e que, sim, façamos a pesquisa de educação de baixo para cima. Ou seja, vamos trazer a teoria para o campo da pesquisa, mas ao nível do chão. Aonde a gente possa sentir o cheiro, aonde a gente possa partilhar saberes, aonde a gente possa construir, de fato, um projeto de futuro diferente para a educação desse país. Para uma educação que saia desse projeto de rumo ordem e progresso. Para uma educação que, de fato, seja de qualidade e gratuita para todos. Para uma educação que valorize nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, aonde os meninos e meninas das escolas possam ter, de fato, a valorização das suas culturas, das suas linguagens. Ser educadora é um compromisso social.
E ter esse compromisso social é ter um olhar político e histórico. Hoje é esse bate-papo que eu quis apresentar para vocês, que é que a gente possa dar continuidade na nossa próxima aula de estar discutindo novas possibilidades de se pensar a educação no nosso mestrado e na construção da nossa escrita enquanto pesquisadores da educação. Um beijo e até a próxima.